Leitura especial. Sukkot, Festa de Tabernáculos. Dia 1. Levítico capítulo 22, verso 26 a capítulo 23, verso 44. E o Eterno falou a Moisés dizendo: o boi, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe. E do 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício como oferta queimada ao Eterno. E a vaca ou ovelha, a elas e as suas crias, não degolareis no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifícios de graças ao Eterno, o oferecereis para que seja aceito conforme a vossa vontade. E no mesmo dia será comigo. Não deixarás ficar dele até pela manhã. Eu sou o Eterno. E guardareis meus preceitos e os fareis. Eu sou o Eterno. E não profanareis o nome de minha santidade, e sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Eterno vosso santificador, que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Eterno. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas solenes do Eterno, que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas festas solenes fixas. 6 dias se trabalhará, e no 7º dia será Shabat, de total descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. É Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas. Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, é Pessah para o Eterno. E aos 15 dias do mesmo mês é a festa dos pães não fermentados, Matzah, para o Eterno. 7 dias comereis pães não fermentados. O 1º dia será de santa convocação para vós. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis por 7 dias oferta queimada ao Eterno. O 7º dia é de santa convocação. Toda obra servil não fareis. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vierdes à terra que eu vos dou e cortardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote um homer das primícias de vossa ceifa, e movimentará o homer diante do Eterno para que seja aceito em vosso favor. No dia seguinte, ao 1º dia festivo da Páscoa, o sacerdote o movimentará. E no dia de vossa movimentação do homer oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano de idade por oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação será 2/10 de efá de flor de farinha de trigo amassada no azeite como oferta queimada ao Eterno, para ser aceito com agrado. E sua libação de vinho será a 4ª parte de 1 hin. E não comereis pão, farinha feita de grãos das espigas verdes, torrada no forno, e grãos verdes de cereais, até este mesmo dia, até trazerdes a oferta do vosso Deus. Isto é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. E contareis para vós desde o dia seguinte ao 1º dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e então oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno. Das vossas habitações em Israel trareis 2 pães para serem movidos, de 2/10 partes de 1 efá serão de flor de farinha de trigo, fermentados se cozerão, são primícias ao Eterno. E oferecereis com o pão 7 cordeiros sem defeito de 1 ano de idade, e 1 novilho e 2 carneiros, e serão por oferta de elevação ao Eterno, e sua oblação e suas libações serão como oferta queimada para ser aceita com agrado diante do Eterno. E oferecereis um cabrito por oferta de pecado, e 2 cordeiros de 1 ano de idade por sacrifício de pazes. E o sacerdote movimentará os 2 cordeiros com o pão das primícias, como oferta movida diante do Eterno. Eles serão santidade perante o Eterno para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia: e haverá para vós convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis. Isto é um estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cortardes a ceifa da vossa terra, não acabareis de cegar o canto de vosso campo, nem colhereis a respiga da vossa ceifa. Para o pobre e para o peregrino os deixareis. Eu sou o Eterno, vosso Deus. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no 1º dia do mês, será para vós descanso solene, memorial de toque de chofar, convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias deste 7º mês é o dia das expiações, Yom HaKippurim.
Convocação de santidade será para vós, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. E nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é dia de expiações, para expiar por vós diante do Eterno vosso Deus. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia será banida de seu povo. E toda alma que fizer alguma obra neste mesmo dia, destruirei a alma do meio de seu povo. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo será para vossas gerações em todas as vossas habitações. Dia de descanso solene é para vós, e afligireis a vossa alma aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra celebrareis o vosso dia de descanso. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês será a festa de Sucote, cabanas, por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. No 8º dia haverá santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É dia festivo no qual Deus vos retém, Atzeret. Nenhuma obra servil fareis. Estas são as festas solenes fixas do Eterno, que proclamareis para santas convocações, para oferecer oferta queimada ao Eterno, oferta de elevação e oblação, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além das ofertas dos sábados do Eterno, e além de vossas dádivas, de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Eterno. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o fruto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro dia será dia de descanso solene, e no 8º será dia de descanso solene. E tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, palmas de palmeira, ramos de murto e de salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias, e a celebrareis como festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Isto é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. Nas cabanas habitareis por 7 dias, todo natural de Israel habitará nas cabanas, para que as vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tireis da terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. E Moisés declarou as festas solenes do Eterno aos filhos de Israel. Números, capítulo 29, versos 12 a 16. E aos 15 dias do 7º mês haverá para vós convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, e celebrareis festa ao Eterno por 7 dias. E oferecereis por oferta de elevação, oferta queimada para ser aceita pelo Eterno com agrado. 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. E sua oblação será 3/10 de efá de flor de farinha de trigo amassada no azeite para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um cabrito por sacrifício de pecado, além da oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. Zacarias, capítulo 14. Eis que aproxima-se o dia do Eterno, no qual no meio de ti serão divididos teus despojos, e reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e a cidade será tomada, suas casas saqueadas e as mulheres violadas. Metade dos habitantes da cidade irá para o cativeiro, mas a outra metade do povo não será excluída da cidade. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia de batalha. Naquele dia, seus pés estarão postados sobre o Monte das Oliveiras, que se situa na parte oriental de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será partido ao meio, do oriente até o ocidente. Um grande vale será formado, com a remoção de metade da montanha para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale entre as montanhas, porque ele se estenderá até Atsal. E fugireis assim como fizeste quando ocorreu o terremoto nos dias de Osias, o rei de Judá. Virá então o Eterno meu Deus, e com ele todos os santos anjos. Naquele dia não haverá luz, mas sim nuvens densas e pesadas. Será um dia conhecido do Eterno. Não será dia nem noite, mas ao entardecer voltará e haverá luz. Nesse dia, torrentes de água fluirão de Jerusalém, dirigindo-se metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isto ocorrerá no verão e no inverno. E o Eterno será rei sobre toda a terra naquele dia. O Eterno será um e seu nome um. Toda a terra em redor se tornará plana como a Aravá, desde a colina de Rimon ao sul de Jerusalém,
Mas Jerusalém se elevará em seu lugar de sempre e será habitada, do portão de Benjamim até onde se situa o primeiro portão, o portão do canto, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Ali viverão seus habitantes, sem que haja mais extermínios, e Jerusalém estará segura. E esta será a paga com a qual o Eterno ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Sua carne se fundirá enquanto se mantém sobre seus pés, e seus olhos se derreterão em suas órbitas, e a língua se destruirá em sua boca. Naquele dia haverá entre eles pânico e pavor do Eterno. Cada um se agarrará à mão de seu próximo e se porá contra ela. Também Judá pelejará contra Jerusalém. Serão reunidas as riquezas de todas as nações à sua volta, ouro, prata e vestes, tudo em grande quantidade. Idêntica será a praga que atingirá cavalos, mulas, camelos, asnos e os demais animais que estiverem no campo de batalha. Então, cada uma das nações dentre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Succote. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Eterno dos Exércitos, não será aquinhoada com chuvas. E se não subir a família do Egito e não vier, não transbordará seu rio. Serão atingidos pela praga com que o Eterno há de ferir as nações que não subirem para celebrar a festa de Succote. Esta será a punição para o Egito e para todas as nações que não forem celebrar esta festa. Naquele dia estará escrito nos sinos que ornamentam os cavalos: consagrado ao Eterno. E os vasos de oferenda serão na casa do Eterno tão numerosos como as bacias diante do altar. E todos os vasos existentes em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Eterno dos Exércitos, de modo que todos os que oferecerem sacrifícios delas se servirão para cozinhar sua porção. Neste dia não haverá mercadores postados na casa do Eterno dos Exércitos. Brit Hadashah, Mateus 17, versos 1 a 8. E 6 dias depois, Yeshua tomou Keifá, Yaakov e Yohanan, seu irmão, e os levou sozinhos até uma alta montanha. E transformou-se Yeshua diante deles, e resplandeceu a sua face como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E lhes apareceram Moshe e Eliahu, falando com ele. Então respondeu Keifá e disse a Yeshua: Meu senhor, é bom estarmos aqui. E se você quiser, faremos aqui 3 tendas, uma para você, uma para Moshe e uma para Eliahu. E enquanto ele falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz veio da nuvem e disse: Este é meu filho amado, em quem me deleito, ouçam-no. E quando os talmidim ouviram a voz, caíram com suas faces no chão e temeram muito. E aproximou-se Yeshua e tocou-lhes, e disse: Levantem-se, não temam. E levantaram seus olhos, e não viram nenhum homem, apenas Yeshua sozinho.